Primeiro, eu quero falar sobre a questão envolvendo as queimadas aqui no país. Durante reuniões bilaterais no encontro do G20, que acontece lá em Mato Grosso, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, entregou uma carta à União Europeia sobre suspensão da lei antidesmatamento. Durante a coletiva, Fávaro e o governador do estado, que é o Mauro Mendes, comentaram esses e outros pontos desses dias de encontro. O Bruno Pinheiro está acompanhando toda a situação e vai contar os detalhes para a gente a partir de agora. Fala aí, Bruno. Ótima tarde a você, Evandro, a quem nos acompanha. Iniciou oficialmente, então, hoje, este evento, essa abertura do G20 aqui na capital do estado de Mato Grosso. Representantes da Alemanha, África do Sul, Argentina, Arábia Saudita. São cerca de 21 ministros de agricultura de diversas regiões que estão neste evento. E esta carta foi entregue ao ministro Carlos Fávaro numa reunião bilateral de cerca de meia hora. E aí, logo na sequência, veio uma fala muito dura do ministro Carlos Fávaro, que nós já entendemos e já sabemos de que forma atuar na agricultura e que não é necessário ninguém interferir no que nós já estamos realizando. Vamos ouvir a fala do ministro Carlos Fávaro hoje um pouco mais cedo no G20. O Brasil teve uma posição muito firme com relação a isso. Nós sabemos das nossas responsabilidades com o meio ambiente, com a produção sustentável. Não precisam apontar o dedo e mostrar as diretrizes. O melhor caminho para uma mudança desse paradigma é o diálogo e não a imposição. E sempre respeitando a soberania dos países. Por isso a posição brasileira, levada ao comissário de Agricultura da Comunidade Europeia, que também me relatou que tem problemas, inclusive dentro do bloco, com pedidos de prorrogação das medidas, e tenho certeza que ao final depois, toda a América do Sul, na reunião do CAS, aderiu à declaração brasileira, à Carta brasileira, e nós vamos dar um prazo até 1º de outubro para que a Comunidade Europeia se manifeste formalmente quanto à prorrogação. Caso não o fizerem, nós vamos buscar outros mecanismos para que essa implementação não ocorra de forma unilateral. Evandro, amanhã será a reunião final, a leitura de uma carta, esta declaração que reúne 21 nações. Vários ministros, e aí o ministro disse, existe uma democracia. Dificilmente chegar no que todo mundo está interessado, mas haverá a construção de um único documento. Sobre os incêndios que acontecem aqui na região, inclusive agora muita fumaça aqui onde eu estou, o governador Mauro Mendes, do União, reforçou que na última semana o governo assinou um contrato, um acordo para ajudar, mas que até agora a estrutura não chegou 100%, nem mesmo com recursos, nem mesmo com aviões para ajudar a apagar esses incêndios. O que tem é um investimento por parte do governo estadual e não tem uma ajuda mais eficaz por parte do governo federal. Enquanto isso, muita fumaça, muito fogo, afetando inclusive o agronegócio, que este ano vai atrasar um pouco mais devido às queimadas que está consumindo lavouras e várias hectares, 55 áreas indígenas já foram atingidas aqui na região norte do estado de Mato Grosso. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro? Se tiver mais notícias, vai trazendo para a gente aqui. Vamos começar falando das queimadas, Porque eu acho que já passou da hora do governo federal adotar alguma medida de comunicação, pelo menos à população e aos estados, sobre a situação que cada um está enfrentando. A gente já viu o Supremo Tribunal Federal entrando nessa história, cobrando informações dos estados e da União, e também está na hora do Congresso fazer alguma coisa, Porque eles estão passando ali ao largo do que o país está vivendo com queimadas em várias regiões. Ô Zé Maria Trindade, está acontecendo algum movimento aí ou por enquanto cada um está olhando para o seu umbigo com propostas que são importantes para si enquanto o país está pegando fogo? Pois é, E parece que nos escutaram aqui, porque eu falei até com um certo ar de desabafo aí sobre a falta que o governo estava fazendo nessa história. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, reuniu um grupo, e emitiu um comunicado, ainda que tímido, era um caso de convocar uma rede nacional de rádio e TV para comunicar sobre os danos na população, sobre o que fazer, sobre o que não fazer, Porque isso aí vai deixar consequências na saúde das pessoas.
As UPAs aqui estão lotadas de crianças e pessoas de idade que não estão 100%, exatamente por conta de consequências disso aí, problemas respiratórios. Então, o Ministério da Saúde, mas falta o governo como um todo, né? Criar um gabinete de crise e definir ali o que fazer. E o próprio presidente Lula já começou a conversar sobre isso. E uma ideia até boa. O reservista é aquele que incorpora nas forças, né? Exército, Marinha, Aeronáutica, ele fica um tempo, um ano, recebe o treinamento e vai para a reserva, que é a reserva que pode ser mobilizada. E essas pessoas podem receber, ou pelo menos em certa região, receber treinamento de brigadista e seria uma força-reserva em caso exatamente de emergência. E seria um treinamento para emergência, né? E ficaria de reserva e não funcionário público pendurado num novo órgão a ser criado. Eu tenho até medo de falar isso e criar alguma empresa brasa aí para quando houver uma emergência atuar e pendurar um monte de funcionário e nomear um diretor e assim por diante. Então, assim, na verdade, ainda está nessa fase de cada um por si, algumas críticas, não há exatamente um plano de defesa e entendo que o governo tinha que ser rápido num plano de defesa, num plano de ação, porque está parecendo que está todo mundo parado. Fala, Segré. Quando a gente avalia no período desde 2003, primeiro governo do presidente Lula até agora, essa não é a máxima linha de queimadas. Foi principalmente no primeiro ou no segundo governo, estava procurando aqui se foi no um ou no outro. Mas sabe o que chama também a atenção, além da problemática das queimadas? A quantidade de gente que é hospitalizada por ano em função das queimadas, por deficiência respiratória, por problemas de saúde vinculado ou agravado pela fumaça. Isso é custo também para o governo, é custo para o Estado, de alguma maneira. E aí vem outra situação, que é a ajuda do exterior. Eu tenho informações, como me foi compartilhada pelo governo do Uruguai, quando a tragédia do Rio Grande do Sul, que tinha um Hércules que não estava aprovado pelo governo, está acontecendo a mesma coisa. O governo do Uruguai ofereceu ajuda para Paraguai, Bolívia e o Brasil para envio de aeronaves. E tem um Airbus C-212 Aviocar que traz contenedores de água, solta água perante os focos de incêndio. Bom, Paraguai aceitou. Bolívia aceitou e adivinha, Brasil ainda não aceitou a ajuda do Uruguai para mandar avião para combater as queimadas. E a pergunta é, por quê? Gani tem a resposta? Não tem a resposta, mas passa pela ineficiência do governo, ineficiência do parlamento, que assiste a toda esta queimada, que a gente pode até, em certo sentido, dizer, Evandro, que a tragédia é tão grande quanto as chuvas no Rio Grande do Sul. É algo que tem impactos na saúde, é algo que tem impactos econômicos severos, impactos na agricultura, que pode afetar o crescimento econômico, que pode gerar inflação, além, claro, do impacto ao meio ambiente. E aí a gente só percebe fumaça. Fumaça nas queimadas e fumaça no governo, é só discurso, é só fumaça, é só espuma. A ministra do Meio Ambiente, ela foi colocada lá para atuar nesses casos. Não é simplesmente para ganhar a eleição com um discurso bonitinho, para vender o Brasil, que agora vamos lutar aqui pelo meio ambiente. Isso a ministra sabe fazer muito bem, né? Aquela figura de marketing para ganhar a eleição. Não, foi colocada lá, pelo menos é assim que eu entendo a função de um ministro, para fazer gestão. E fazer gestão significa fazer gestão em momentos de crise, significa literalmente apagar incêndio. Imagine se o ministro Fernando Haddad, por exemplo, a cada situação econômica, que economia não dá tempo, né? Ele ficasse simplesmente colocando a culpa em um, a culpa em outro e não fizesse absolutamente nada, não agisse. O país colapsava. A mesma coisa numa situação dessa. Só tem fumaça no governo, só tem fumaça no parlamento. O parlamento preocupado lá com a reeleição do Lira, preocupado com emendas, o governo federal
preocupado em onde vamos arrecadar mais, mas cadê o Estado nessas horas? E é impressionante como no Brasil a gente sabe que vão ocorrer eventos climáticos, sejam chuvas severas, sejam eles secas severas. E não existe um plano de contingenciamento, não existe uma reserva de caixa, por exemplo, para essas situações. Aí fica todo mundo desesperado, todo mundo batendo cabeça. Agora, Gustavo Segre, como é que você avalia essa ação do ministro da Agricultura de entregar essa carta à União Europeia? Eu não sei qual é o objetivo. Está certo que como está vinculado e tinha uma reunião do G20, talvez seja por isso. Devemos lembrar que em novembro vai ter uma reunião do G20 também, em Rio de Janeiro, em que muito provavelmente, e estou em condições de afirmar que a possibilidade é muito alta, de que finalmente seja assinado o acordo União Europeia-Mercosul. Então, talvez seja uma questão vinculada ou com linha a essa reunião, a esse acordo. E eu não sei, pedindo que tipo de ajudas ou que suspensão de punições, porque devemos lembrar que o fortalecimento da relação entre o presidente Macron e o presidente Lula estava apoiado na teórica falta de política ambientalista do governo Bolsonaro e uma modalidade diferente a partir do novo governo. O resultado não está sendo legal, está sendo bem, devemos ser muito criteriosos. Está sendo melhor em temas de desmatamento, mas está sendo muito ruim em temas de queimada. E o que interessa é a proteção ambiental. Não interessa se é através de uma marretada ou de uma paulada. Está sendo complicada a situação do meio ambiente. Então, talvez por isso o ministro Favaro esteja solicitando à União Europeia uma diminuição nas punições que poderão vir, e não sei de que forma, ou talvez na falta de ajuda econômica que tantas vezes prometeu a União Europeia e que nunca apareceu. Agora, esses problemas climáticos, eles afetam não só a saúde da população, mas também a safra de grãos. Em comparação com 2023, o IBGE trouxe um número que deve haver uma queda de 6%, se a gente olhar o ano anterior e este ano. Esses dados, eles mostram que o país deve produzir, neste ano, 296,4 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, uma redução de 19 milhões de toneladas frente ao ano passado. Isso indica, de alguma forma, Zé Maria Trindade, que é preciso haver algum tipo de ação coordenada que envolva o governo federal, os governos estaduais e também com a participação dos agricultores que estão sendo diretamente afetados também pela seca, questões climáticas e agora pelas queimadas. Eu sempre fiz uma crítica muito forte assim, ao Brasil, ao governo brasileiro, em desdenhar de setores que são campeões aí de produção. Tem uma frase muito comum na gestão que diz o seguinte, é dar força à força. Ou seja, você, na sua empresa, deve dar incentivo e aplicar recursos naquilo que a sua empresa, que o seu setor mais se dá bem. Eu acho que é o Alan que fala muito isso sobre país, né? De que um país deve desenvolver as suas potencialidades e meio que deixar de lado as que não dá certo, ficar fazendo coisas que não dão resultado. E eu vejo esse erro aqui no Brasil. Por exemplo, muito investimento em setores industriais que não dão retorno. Por exemplo, na área automobilística, por exemplo, tradicional. Montadoras de veículos que não empregam mais tantos assim, porque já está tudo robotizado, é uma área poluente, uma área muito concorrida e nunca o Brasil vai disputar com o Japão, com os Estados Unidos a produção de veículos. Mas nesta área de agricultura, sim, nós somos competitivos até demais, e se é que existe demais nesse setor. E não há investimentos, a gente vê estrada de infraestrutura, estrada de terra sem asfalto, e o governo deveria cuidar disso como a galinha dos ovos de ouro. E a agricultura é uma indústria, uma fábrica a céu aberto. E sendo assim, ela é sujeita às consequências das intempéries da natureza. Choveu demais, problema. Não choveu, problema. Tem não sei o que, queimada, problema. Então tem que cuidar. E a agricultura é assim, você cuida hoje do que será no ano que vem. Agora, os produtores estão preparando as sementes, preparando o plantio para a colheita do ano que vem. E exatamente. A previsão é essa, né?
Eles estão sendo prejudicados agora, né, justamente porque eles precisam de chuva nesse momento em que eles começam a semear a safra de verão. Então, eles vão esperando, né? Para quem não tem um sistema organizado ali, muitas vezes com uma irrigação que é muito ampla, eles vão esperando. E aí, se essa chuva não vier da maneira que é importante para esse período, a gente ainda pode ter perdas ainda maiores que só serão estimadas lá na frente. Alangani, como é que você vê? Porque tem essa questão relacionada ao clima e tem também relação com os preços das commodities que acabaram caindo e prejudicando esse setor. Exatamente. Se a gente tiver algum problema de safra agrícola, na prática significa menos produção e isso vai elevar o preço dos alimentos, né? E aí a gente viu recentemente uma inflação relativamente controlada, mas a população reclamando. Inclusive, o presidente da República perplexo com a situação, mas espera aí, essa inflação de alimentos, por quê? Porque o índice de inflação apontava uma certa estabilidade, um certo controle inflacionário, mas como aquilo é uma média, os preços dos alimentos estavam lá em cima. Como a população consome muito alimento, evidentemente, você precisa de alimento para sobreviver, você ia ali no supermercado e falava, opa, peraí, esse índice de inflação não reflete a minha inflação. Então, essa inflação de alimentos, embora tenha tido em julho e agosto deflação, se a gente pegar no acumulado do ano, ela foi bastante elevada. Tanto é que trouxe preocupações, inclusive, políticas. E corre-se o risco, Evandro, de novamente termos aqui no país problemas de safra agrícola por conta deste evento climático e aí novamente uma inflação de alimentos, o que vai trazer evidentemente um ônus político. E só para concluir, eu concordo absolutamente com o que o Zé trouxe. Perfeito, Zé. Teoria das vantagens comparativas relativas. O Brasil tem que levar muito a sério essa questão ambiental aqui, né? Ter planos de contingência, investir em infraestrutura, porque a gente é muito dependente do agronegócio e o agronegócio é um setor produtivo. A gente tem que canalizar praticamente todos os recursos no agronegócio, apostar no agronegócio, porque é justamente onde a gente é competitivo. E a gente sabe que é um setor que acaba sendo afetado por eventos climáticos. A gente não consegue mudar o clima, mas a gente consegue lidar com as consequências, minimizar as consequências de eventos climáticos. Exatamente, porque é um debate muito importante sobre o aumento da produtividade, né? E isso o agronegócio vem conquistando ano a ano a partir também do incremento de tecnologia hoje nestas propriedades. Então, o grande desafio que era conseguir produzir cada vez mais com áreas que se mantivessem do mesmo tamanho ou que não se expandissem relativamente a esse aumento da produtividade, e isso os agricultores já estão conseguindo hoje aqui no Brasil com o uso de tecnologia. Agora é preciso haver também todo esse plano que conte com a ajuda e que tenha o interesse e a participação desse setor para tentar combater aquilo que é irregular e também a destruição do meio ambiente a partir de queimadas e outras questões que afetam as cidades, mas principalmente essas áreas que hoje são as grandes produtoras aqui no país. Porque se a gente olhar para as queimadas, por exemplo, hoje aqui no Brasil, o estado do Mato Grosso é o mais atingido, justamente o estado que tem a maior produtividade de grãos hoje aqui no Brasil. Gustavo Segré, como é que se avalia esse cenário? Crítico. Eu vejo uma situação complexa. Primeiro porque o agronegócio, se bem tem crescido muito na produtividade, investimentos, bens de capital, muita tecnologia, utilização de ferramentas de uso de satélite, inclusive, para acompanhar questões climáticas e questões de semeadoras e colheitas. Mas o problema é que a diferença da indústria, em que você pode eventualmente depender do mercado, aqui o mercado consumidor existe e está aí, cativo, esperando, geralmente com uma demanda quase sempre um pouco acima da oferta disponível. Mas tem um problema muito grande, e nesse caso agora são dois. O primeiro é o climático. Não tem como o produtor conduzir, controlar o clima. E segundo, quando você tem e passa, nós vivemos aqui no Brasil agora, 2 meses atrás, 3 meses atrás, no comecinho de maio, uma tragédia de alagamentos, inundações, muita chuva, e agora seca. E aí a pessoa que está produzindo diz: como que eu me organizo para isso? Porque, tudo bem, eu posso tentar segurar se eu posso prever o que vem. Não dá para prever.
Mas aí, mesmo que tenha uma suposição, quando o agricultor, quando o agropecuarista tem um problema, ele pode perder a colheita inteira. E aí é começar tudo de novo. Então é uma situação que pode gerar um problema assim. E quando a agricultura sofre, o problema pode gerar aumento nos preços de todos os alimentos vinculados, porque está faltando insumo.